Bom, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma reunião quinzenal, na qual nós vamos debater o tema evolução e sofrimento na noite de hoje. Os companheiros que ficaram de trazer essas informações iniciais foram a Adriana e o Oswaldo, né? Então vamos passar a palavra aí para que eles possam fazer as suas introduções e aí depois a gente abre para o nosso debate, ok? Vamos lá, gente. Obrigado, Adriana, por favor. Boa noite a todos, amigos. Eu vou fazer a prece inicial para a gente dar início já ao tema, tá bom? Então, fechando os nossos olhos, respirando fundo, ficando numa posição confortável, para que a gente possa abrir os nossos corações nesse momento de luz, porque sabemos que o nosso Mestre Jesus, os amigos espirituais, estão presentes nesse momento, emanando suas energias de amor. Então, que a gente possa estar receptivo para receber toda essa luz, que possamos de alguma forma transmitir para o plano espiritual esse sentimento de amor, de gratidão, e que essas energias também nos auxiliem a fazermos um bom estudo, a recebermos as inspirações desses amigos que estão acompanhando, e que de alguma forma a gente possa contribuir, não só entre nós, mas os amigos espirituais que irão assistir, aqueles mais necessitados. Então, que a gente possa receber essa inspiração para que seja um excelente estudo para todos nós. Gratidão eterna, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Bom, então eu fiquei de trazer essa questão, né, da evolução e sofrimento, me pautando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, para a gente tentar entender essa relação da evolução e de sofrimento. Primeiro ponto que eu gostaria de falar é com relação que, se a gente admite a existência de Deus, né, se a gente considera os seus atributos, que é amor infinito, misericórdia, inteligência suprema, né, e se a dor e o sofrimento existem em nossas vidas, a gente tem que pensar que, se ela está presente, é porque Deus permite que ela esteja. Então, há de haver um propósito para isso, né? E eu acho que não é difícil para a gente adivinhar qual é esse propósito, porque é nítido nas nossas vidas, né? Quando a gente fala de sofrimento, de momentos difíceis, de dor, enfim, a gente percebe nitidamente que acaba se tornando didático. A gente acaba tirando algum aprendizado desses momentos difíceis que a gente passa, né? Então, Deus permite que a dor exista em nossas vidas porque ela é didática e porque ela vai nos ajudar a evoluir, né? E eu acredito que a cada aprendizado, através dessa dor e sofrimento, a gente sobe um degrau na evolução, né? E eu também me lembrei, né, fiquei pensando no exemplo de Jesus, que a gente sabe que Jesus, além dele passar de forma oral os seus ensinamentos, a gente sabe que ele era o exemplo vivo, né? E ele fechou com chave de ouro com a sua crucificação. Ele sofreu, né? Claro que ele era um espírito crístico e ele não precisava passar por isso,
porque ele já é um espírito que já passou por todo esse processo, né? A gente sabe. Então ele já chegou num degrau de que ele não tem mais não teria necessidade de passar por isso. E por que ele passou? Então, eu acredito que seja também para nos trazer esse aprendizado, né? De forma que ele passou um sofrimento aos olhos de todos ali que estavam vendo, um sofrimento horrível. Até hoje, se a gente vê uma cena, a gente fica chocado, né, com tudo que ocorreu. Passa esse sofrimento e depois reaparece, né, comprovando a vida após a morte, a vida futura, e vem de forma gloriosa e grande mostrar que ele passou por aquele sofrimento, mas que ele já estava no momento que já tinha recebido o troféu, né? Que já estava no momento de glória, né? Depois no plano espiritual. Então ele não precisava passar por isso, mas passou. De repente foi um ensinamento também, né? Para a gente refletir sobre isso, né? E aí a gente pensa o seguinte, a gente consegue, né, então, ver esse sofrimento de forma clara nas nossas vidas, a gente consegue entender que a gente aprende com eles, mas tem uma questão que é muito intrigante e que a gente, na doutrina espírita, consegue, né, clarear isso, né? Por que algumas pessoas sofrem muito mais do que outras, né? A gente vê isso muito nitidamente. Então, se Deus permite a dor, se ela existe, se ela é didática, por que uns sofrem muito mais que outros, né? E aí a doutrina espírita nos traz que existem duas situações, né? Que existem duas situações, né? Para a gente tentar destrinchar aí. Uma é muito fácil da gente entender, que são as causas atuais das aflições, né? Que a gente provoca, a gente mesma é responsável por provocar esse sofrimento por causa da nossa má conduta, né? Então, Deus não criou o sofrimento, é a gente que cria por conta das nossas imperfeições. Então, isso é nítido a gente observar que a gente, na nossa vida atual, a gente causa situações difíceis, a gente passa por sofrimentos, por momentos que nós mesmos criamos. Por exemplo, os excessos na alimentação, que podem lá na frente ocasionar uma doença, a gente beber e sair para dirigir e ocasionar um acidente, né? As uniões infelizes que a gente faz, né? As escolhas erradas que a gente faz, e se tornam relacionamentos conturbados, enfim. Enfim, a gente consegue identificar isso nas causas atuais das aflições, a gente identifica de forma fácil. Porém, algumas coisas a gente olha e fala, mas eu não vejo nenhuma causa para que pessoa está passando aquele sofrimento, ou eu. Por que eu desenvolvi, de repente, um câncer de pulmão se eu nunca fumei? Né? Então, algumas situações a gente não consegue identificar qual é a causa. Né? E lembrando que se Deus também é justo, bom e tal, existe uma causa para esses sofrimentos. Né? Então, é isso que a gente está identificando, existe uma causa. E aí a gente sabe que existe a lei de causa e efeito. Então, existem situações que a gente não identifica o porquê que a gente está passando aquele sofrimento ou porquê determinada pessoa está passando. E é aí que entra a doutrina espírita e vem nos trazer a informação, né, os espíritos vêm trazer a informação de que existe, né, a pluralidade das existências. Então, se você não identifica de forma imediata a causa daquele sofrimento, a causa imediata que eu quero dizer, naquela vida atual, então, obviamente, a causa está numa vida anterior, né? E então a gente consegue, e só a doutrina espírita, né, nos traz essa revelação. A gente não tem outra explicação, a gente não consegue identificar outra explicação. Na verdade, eu até vi uma vez uma explicação, se não me engano, era da protestante, falando que às vezes a pessoa passa por um sofrimento, por exemplo,
uma criança que nasce com paralisia cerebral, né, que ela não teve nem oportunidade de causar um mal, de ter uma má conduta, e ela já nasce sofrendo, né? E aí eu escutei uma vez uma explicação de que ela estava pagando por um sofrimento de um ancestral dela, né? E aí fica meio... sai um pouco do atributo divino aí de justiça, né? Não seria uma coisa justa você pagar por uma coisa que outra pessoa fez, né? Então a doutrina espírita traz isso muito claro para a gente, né? Então, como eu falei, Deus não criou o sofrimento, Deus não criou o mal. Os males, eles são resultados das nossas más escolhas, decorrentes da nossa inexperiência espiritual. Tem o livro Céu e Inferno, que ele tem um item lá que chama Código Penal da Vida Futura. E ele fala assim, umas notas de Kardec lá, que a cada imperfeição que nós temos vai nos gerar um sofrimento. Isso é muito interessante, porque é verdade, né? Vamos pensar assim de uma pessoa impaciente, imagina o sofrimento que ela não vai causar nela mesma ou no outro. Uma pessoa ciumenta, né? Quantas situações difíceis ela vai passar, gerando sofrimento no outro e nela mesma. Então, à medida que a gente vai aperfeiçoando essas imperfeições, a gente vai... à medida que a gente vai substituindo as imperfeições por virtudes, né, a gente vai diminuindo esse sofrimento. Então, é mais ou menos esse é o caminho aí, né, da gente entender que o sofrimento está sim relacionado à nossa evolução. Porque, infelizmente, por nós sermos espíritos imperfeitos, né, é uma didática importante para a nossa evolução. Muito bem, ótimo. Oswaldo, por favor. Certo. A Adriana estava falando que o protestante, né? A igreja protestante explica isso como pagando de um ancestral. Mas será que mesmo sem aceitar, eles não estão entrando naquela história de vida passada? Quem que é meu ancestral? Sei lá, de repente o João foi meu ancestral, né? Eu fui João na vida passada, um João qualquer aí. Então, de repente, se você for começar a puxar pelo rabicho da história, eles podem estar, embora não aceitem, né? Acabam passando a ideia de vida passada, né? Mas, enfim, né, não quero entrar nisso, não tem necessidade de entrar nisso. Bom, aqui nós vamos... Eu já li esse livro já há um bom tempo. Põe aí uns 7 anos. E é o Leon Denis, O Problema da Dor. A obra mesmo é o problema do ser, do destino e da dor. E, como o nosso assunto é sofrimento, eu peguei essa parte que fala da dor. Bom, eu vou começar pelo fim. O Denis diz que sofrimento e dor é privilégio de almas nobres, almas evoluídas, que usam esse artifício para burilar, para lapidar de vez esse diamante bruto que nós somos. Eles aceitam a dor e o sofrimento, porque assim eles estarão sendo lapidados para uma vida futura de glórias e luzes. Isso é quando ele já filosofa no encerramento do texto, e que ele solta a veia filosófica dele, e ele descreve em palavras muito bonitas, não adianta a gente querer ler um trecho aqui, que teria que ler tudo, a nobreza da alma que está em sofrimento e que vai sair dali purificada para a luz. Mas, antes, no texto inicial, ele diz o seguinte, é aquilo que o Evangelho fala, que a Adriana resumiu aí. Todas as dores são decorrentes de nossas imperfeições, de nossas falhas, né? Então, elas não têm um caráter punitivo, e sim didático, porque é a maneira que a providência divina tem de fazer o homem parar, se desligar das coisas do mundo e pensar mais internamente, certo? De uma forma mais transcendente.
Porque a dor é um freio que para o estágio da vida que ele tiver, o estágio da atividade que ele tiver. Ela para. Até que eles citam aí que a dor e o sofrimento são nossos melhores professores. Mas ele fala também que a alma esclarecida, ele usa muito esse alma, né, que é mais poético. A alma esclarecida, ele não fala tanto em espírito, ele usa o termo alma. A alma esclarecida é uma alma que já sabe lidar com as coisas e que, portanto, não precisa necessariamente seguir o caminho do sofrimento. Pelo menos não o sofrimento como a gente entende. Porque eu deixar de ir para a balada, para o boteco, para ir entregar quentinhas na madrugada fria, nas periferias, para os moradores sem teto, pode ser um sofrimento para mim se eu sou muito ligado à vida carnal, à vida mundana. Certo? Mas para uma pessoa que não é ligado, que tem entendimento que a caridade é mais importante, não vai ter sofrimento algum. E é isso que ele diz. Vai depender do nível de entendimento que nós tivermos na atual encarnação. Pode não ser um sacrifício, pode ser um sacrifício. Mas o importante é que ele deixa claro, se você não tiver necessidade do recurso terapêutico mais radical, ele não vai ser necessário. Ele não vai fazer sentido. Porque uma vez, um colega nosso, ele é uma pessoa assim, excelente, maravilhosa, uma grande pessoa, um grande amigo, um grande irmão nosso, mas ele tem aquela conduta de autopunição, autoculpa, ele se sente responsável por muitas coisas que ele mesmo não sabe que é, mas ele se sente. Ele está pagando, entre aspas, por coisas que ele nem sabe. E ele estava se queixando. De repente me veio uma intuição muito forte. Eu falei até num tom de voz mais alto, interrompendo o que eles estavam falando lá, dizendo o seguinte: a dor só tem, e o sofrimento só tem utilidade quando eles nos ensinam. Quando eles se apresentam como fardo sobre nossos ombros, ela deseduca. Ela te joga no redemoinho. Tal. Eu falei de uma forma que eu estava sendo fortemente inspirado nessa época, nessa hora. Não eram exatamente as palavras que eu falaria. Eu falei de uma forma muito mais solene. E eles ficaram parando para pensar, e eu também, né? Porque eu não esperava ter falado aquilo naquela hora. Aí eu pensei, pois, inclusive um dos motivos que eu sugeri esse tema de dor e sofrimento. E eu pensei comigo, pois está certo isso. Para um espírito esclarecido, não há necessidade. E, esmiuçando a primeira parte do texto do Leon Denis, ele deixa claro, a partir do momento que você é útil na sua plenitude, você vai ser pleno, sem dor, sem sofrimento, eles não vão ser necessários, eles vão ser apenas um peso que vão te atrapalhar no teu bom serviço, no teu bom combate, na tua boa luta, na tua boa trajetória. Então, não vai ter necessidade de sofrimento. Agora, se você é preguiçoso, se você se desvia, se você se rebela, eles vêm para te colocar no caminho certo, para te dar um stop, daqueles stops que você não consegue falar não, porque vai te incomodar, está doendo, está sofrendo. Isso aí coloca qualquer ser humano, né, refletindo sobre as coisas. Então ele deixa bem claro naquela primeira parte que à medida em que nós formos úteis no estudo e na obra, no trabalho, não é necessário tanto a dor assim. Ela não vai ser necessária, ela vai até mais atrapalhar do que ajudar. Foi por isso mesmo que eu tive essa ideia de sugerir esse tema. Nós que já somos razoáveis conhecedores do mecanismo da criação, dentro do nosso nível de evolução, claro, já podemos muito bem dirigir nessa estrada sem cair nessa condição de dor e sofrimento. Porque a gente pode aprender e fazer as coisas pelo amor e não mais pela dor.
Quando formos almas evoluídas e pudermos suportar esse tipo de provação, já não mais expiação, aí é outra história. Aí eu até pensei, eu não vou estender muito isso, que senão vai ficar muito, vai atrapalhar. Mas não seria uma questão um pouco de orgulho, vaidade, chamar a si grandes sofrimentos, porque você já pode suportá-los, já pode usiná-los e já pode tirar deles uma evolução mais rápida, mais acentuada? Tipo, eu estou podendo, eu vou aguentar o tranco e vou chegar na frente. Isso é apenas uma coisa que me veio como pensamento. Não precisa ser necessariamente isso. Então, fica claro pelo Leon Denis que a dor e o sofrimento não são necessários, desde que nós não nos façamos merecedores disso. Desde que nós estejamos estudando, trabalhando, entendendo, vivenciando na nossa vida atual tudo aquilo que vem da harmonia e do equilíbrio da criação. Ela deixa de ser necessário. Como a grande maioria dos seres humanos, nós, inclusive, em vários momentos da nossa vida, ou então em toda a nossa vida, somos imperfeitos, falhamos, então a gente vive tendo que lidar com o sofrimento e com a dor. Mas se a gente entender que nós podemos agir e dirigir por esse caminho sem ter que parar no acostamento da dor e do sofrimento, não vai ser necessário, porque nós estaremos sendo úteis na obra da criação. Em resumo, foi isso que ele quis dizer nessa parte do texto que fala da dor. Muito bem, que bom. É um assunto extremamente polêmico, né? Sim, sim. Extremamente polêmico. E eu queria colocar algumas questões aqui para a gente debater. E caso vocês tenham preparado algumas também, vocês podem também estar colocando aí na sequência. Mas eu primeiro queria fazer, eu acho que eu entendi claramente o objetivo do tema que você propôs, né? Ou seja, dito em outras palavras, será possível evoluir sem dor? Até que ponto nós podemos evoluir sem o recurso didático da dor e a consequência do sofrimento? Então essa é uma questão que você está propondo, ou seja, posso ou não evoluir sem o recurso didático da dor. Hum. Outra questão é a gente também fazer uma separação entre dor e sofrimento, para que a gente possa distinguir o que é dor, esse recurso terapêutico utilizado pela providência divina para a nossa evolução, e o que é sofrimento, aonde deixa de ser dor e passa a ser sofrimento. E mesmo assim, eu diria que o sofrimento é sempre desnecessário. E a dor é um recurso necessário, que, né, que eventualmente pode até ser substituído por outro recurso, que fica claro que é o uso do amor. Ou seja, eu não preciso necessariamente evoluir pela dor, eu também posso evoluir pelo amor. Então, a gente podia trabalhar essa questão de separar dor de sofrimento e avaliar até que ponto essa dor ela se faz absolutamente necessária para a evolução e que ponto ela pode, em que momento ela pode ser dispensada. Enio, com relação a essa tua primeira questão aí, eu interpretando o que ele quis dizer aqui, eu usei aquele exemplo do sujeito que é baladeiro, então em pleno fim de semana ele deixa aí para a balada para servir quentinha para os moradores de rua. Para mim isso não seria dor. Não. Para muita gente que eu conheço é motivo até de revolta. Então, eu não diria que a dor é necessário, eu diria que para nós o desafio é necessário. E como nós vamos enfrentar esse desafio com outra visão do que aquele ser mundano e materialista, para nós não vai ser dor, nem sofrimento, nem obrigação, nem nada, vai ser um prazer. Mas existem situações que a dor é imposta, né? Quer dizer, que aí fica, é o que você falou, que ele dá aquele stop na vida de qualquer um. Ela vem, tem seu CPF e essa dor, ela é imposta para você. Acontece algo que te coloca
numa situação de dor. Sim. Mas não necessariamente numa situação de Sem sofrimento. sofrimento. É isso que eu gostaria de colocar em debate, que vocês podiam estar falando a respeito. Então, a dor seria o momento que você está passando por uma situação. E o sofrimento é aquilo que você vai acarretando e causando outras dores, outros sofrimentos. Seria isso, Oswaldo? O sofrimento seria a má aceitação da dor. A rebeldia contra a dor. Né? Entendi. O não entendimento daquela situação de dor. Aí a revolta, seria a revolta. É o sofrimento. Por exemplo, o que me adianta sair gritando e xingando quando eu espremo o dedo na porta do carro? Absolutamente nada, mas eu faço. Mas eu poderia não fazer, aguentar aquela dor, até porque o descuido foi meu, sem ficar xingando, nem pulando, nem gritando. É um exemplo assim, bem bobinho, mas dá para entender. Não precisa chutar o cachorro, nada. Não precisa xingar o vizinho. Não precisa xingar o vizinho. A última geração do vizinho e a sua própria. É só ficar quietinho que ela vai passar a dor, né? Passar e você vai aprender a prestar mais atenção. É verdade. Agora, Oswaldo, você que não é o leitor deles, né? Leon Denis. Leon Denis, vamos falar Denis. Mas ele parece que no texto dele, ele fala, parece que ele fala de sofrimento e dor como sofrimento é uma coisa boa para a alma, como chama isso. Sim. E ele fala ao mesmo tempo de dor e sofrimento. Parece que ele está querendo dizer a mesma coisa, não sei, você que já leu. E eu tenho até eu anotei uma frasezinha aqui, que ele fala assim: para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. Não, é isso aqui. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Entendeu? E a dor expande a luz. Então, parece que ele usa os dois termos sinônimo, né? Para dizer a mesma coisa. Ele está usando como sinônimo. Eu acho que é uma questão mais de palavras do que... dor e sofrimento. Ele está usando como sinônimo. A gente costuma muito ouvir na doutrina espírita aquela frase que diz que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, enfim. Mas, ele usa como sinônimo. Ele acaba usando como sinônimo. E outras literaturas a gente vê isso não como sinônimo, né? Vê o sofrimento como algo desnecessário, né? Eu até fiz uma definição aqui dizendo o seguinte, que o sofrimento é uma repercussão negativa da dor na nossa vida. Porque o sofrimento certamente vai causar uma repercussão na nossa vida. Vai causar uma consequência, né? Se você está com dor, se você está vivendo uma dor moral, uma dor da perda, uma dor que para a sua vida, ela vai te trazer consequências. Ela vai repercutir na sua vida. Agora, se ela repercutir positivamente, o que significa isso? Você vai aprender com aquele erro, você não vai repetir mais aquele erro, você vai evoluir a partir da experiência que você teve com aquele erro. Agora, ela pode repercutir negativamente na sua vida. Você vai xingar a vizinhança toda, você vai amaldiçoar a divindade porque ele trouxe aquela situação, vai fazer a clássica pergunta por que eu, e vai ficar absolutamente revoltado com aquela situação. Isso é a dor repercutindo negativamente na vida do indivíduo. Então, quando a dor repercute de uma forma positiva, eu aprendo. Quando ela repercute de uma forma negativa, eu sofro. Então, você precisa ter uma sensibilidade para entender essa situação, né? E não sofrer, né? Sentir a dor com resignação e por aí trabalhar. O que é fazer? O que é que está me causando isso? Por que isso? O que eu devo mudar aqui?
Adriana. Fala, Adriana. Daqui a pouco ela vai pulando que nem pipoca ali, ó. Eu até anotei aqui, que senão depois eu esqueço, meu. Então, o Oswaldo falou que no livro, eu realmente não li, não sei, mas ele fez uma citação aí de espírito esclarecido, né? Então, se o espírito ele é esclarecido, ele não precisa necessariamente passar pela didática da dor, né? Mas o espírito esclarecido não necessariamente é um espírito evoluído, né? Que a gente sabe, nós somos esclarecidos, nós estamos dentro da doutrina espírita nos esclarecendo, aprendendo, mas isso não significa que a gente vai evoluir com esse conhecimento, né? É outra graduação. Então, a partir do momento que o espírito ele não é evoluído, ele é um espírito imperfeito. E se ele é um espírito imperfeito, ele vai gerar sofrimento para ele por conta dessas imperfeições, que nem está dizendo aqui, a cada imperfeição a gente vai gerar um sofrimento até que a gente corrija essa imperfeição, né? Então, eu estou mais assim, entendendo o que o Enio fala, que a dor é necessária, né? Mas cabe a nós ser um espírito esclarecido para diminuir o sofrimento. Sim. Então, eu gostei disso. A dor, eu acredito que na nossa condição de espírito imperfeito e de mundo de provas e expiações, a dor ela vai estar sempre presente, porque a gente é a gente que causa esse sofrimento dessa vida, da outra vida, e a gente vem para ir corrigindo eles, né? Mas o sofrimento vai ser opcional, a partir do momento que a gente for esclarecido. E o que é esse esclarecimento? A gente entender a necessidade da dor, como o Leon Denis colocou, né? A gente entender que o sofrimento vem para nos burilar, para nos engrandecer espiritualmente, né? Através da fé na vida futura, da esperança, enfim, e aceitar com resignação, e aí é todo o ensinamento aqui que o Evangelho nos propõe para a gente passar de uma maneira mais para o fardo ser leve e o jugo suave, né? Mas volta a questão, a dor, separando dor de sofrimento. Mas a dor, falando só de dor, ela é necessária para a evolução do espírito? É necessária, gente, mas em N graduações, em infinitas graduações, em infinitas formas. De repente, nós podemos entender como um desafio e não como dor. É um desafio, né? Porque a gente já tem condição de processar isso. Então é um desafio. Um maratonista, por exemplo, ao correr, um ultramaratonista que corre lá centenas de quilômetros, eu garanto para você que ele está sentindo dor. Sim. Muita dor. Sim. Mas o desafio de concluir a prova o faz seguir em frente. Sim. Entende? É um desafio mesmo, é o que você está dizendo, é um desafio enorme. Eu preciso cumprir, chegar na linha, na reta final. Mas isso está doendo demais, dói muito. Você vê o que os caras fazem para conseguir chegar. Então é a dor, ele está sentindo a dor, mas o desafio de conseguir, de chegar lá, também existe. E outra coisa, viu, Enio? Esse maratonista, ele é treinado, então ele relativiza a dor. Ele relativiza, ele sabe muito bem por que está doendo, quando e como vai parar de doer. Então, é isso que o espírito mais esclarecido vai saber fazer com a dor. Você está entendendo? Da mesma maneira que esse maratonista vai ter completa compreensão e completo até controle sobre aquela questão da dor que ele está sentindo por conta do esforço físico. E é o que a gente pode fazer na nossa vida também. Porque a gente usa esse termo dor e sofrimento, isso vem pela doutrina, mas a gente pode entender como desafio, porque para mim pode não ser dor, para ele pode ser um desafio, para mim pode ser dor. Por isso que eu te falo, quanto mais preparado a gente estiver, a gente vai, mas isso aí é dor? Para mim foi um desafio, que eu cumpri com prazer, com gosto, com boa vontade, mas para o outro é uma dor, né? É um problemão.
Que vai acarretar sofrimento, lógico. Oswaldo, Ah, eu até escrevi aqui, quando você estava lendo esse trecho, né, do livro do Leon Denis, que fala assim, eu não sei se eu coloquei minhas palavras, mas foi mais ou menos isso que eu entendi, veja se eu entendi corretamente. A dor, ela será útil, né, para o ser humano a partir do momento em que ele encara como não sendo merecedor dela. sim. Não sendo merecedor. Aí eu te pergunto, quando agora a gente falou de espírito esclarecido, né, não precisa ser espírito evoluído, de esclarecido, que está buscando a doutrina, o conhecimento da doutrina, né, como a Adriana falou aí, né, aqui do grupo, mas como que ele vai entender de não ser merecedor se tem o conhecimento de vidas passadas, da reencarnação? Então, talvez ele veja isso como merecedor, entre aspas, ou seja, alguma imperfeição eu tenho ainda de erros que eu cometi em vidas passadas, então eu estou passando esse sofrimento, digamos assim. Né? Como a gente encara aí, como a Adriana falou no começo, uma criança nasce com câncer, morre, de repente ela precisava daquele tempo, aquele sofrimento, ou para os pais esse sofrimento, sei lá. Então, como não sendo merecedor, porque o que o ser humano desse trabalho é que é como se a gente se achasse merecedor do sofrimento para evoluir, né? Para amadurecer, para aprender, né? Então, eu queria que você me explicasse essa frase aí que eu não entendi. Eu achei assim, será que eu entendi errado, né? Mas como não merecedores, ou seja, ele não vai ser, ele vai ser útil a partir do momento em que o ser humano encare como não merecedor daquela dor. Como seria isso? Bom, se vem um determinado desafio, uma determinada situação, e a pessoa não aceita, não se acha merecedor daquilo, será que ela está sendo uma pessoa que compreendeu o mecanismo da vida, o mecanismo da criação, do aprendizado? Será? Agora eu entendi do outro lado, eu entendi assim como se ele não se achasse merecedor, digamos assim, não entendesse o porquê não está passando por aquilo. Aí ele vai gerar sofrimento. Aí ele vai gerar sofrimento. Se é o que o Oswaldo falou naquele exemplo do maratonista. Se o maratonista entende o motivo da dor, sabe quanto tempo vai doer, por que vai doer, até quando vai doer, ele consegue relativar essa dor. E passar por ela de uma maneira mais tranquila. Em outras pessoas que não têm conhecimento da doutrina, por exemplo. Eu vou citar um exemplo, talvez fique mais claro entender. Um paciente com câncer que se sente resignado a sofrer, a ter todas as limitações, e fala assim que merece, porque é culpado, porque Deus quer que o sofrimento, e encara dessa maneira. Como que seria isso? A pessoa ela encara o sofrimento como merecedora do sofrimento, ou ela está tendo indiretamente conhecimento da doutrina de que ela está passando aquilo porque... Entenda assim, Isabel, as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, as pessoas que reagem dessa maneira, inconscientemente, têm consciência do porquê está acontecendo. Entendi. De uma maneira... E acabam que entendendo e explicando isso de uma outra maneira, porque é difícil explicar se você não é, fica complicado explicar, mas acaba que explicando de outras maneiras. Eu canso de ouvir essas expressões como Deus tem um propósito para cada um, Deus é que decide, o propósito de Deus para um é esse, o propósito de Deus para outro é aquele. Talvez o propósito de Deus seja ensinar a família através do sofrimento daquele outro. A gente vê as pessoas buscando N formas de explicação. Mas a maioria delas, para não dizer quase todas, elas não são muito lógicas. É como dizer que eu estou sofrendo agora para pagar um erro de um ancestral que teria vivido há 1500 anos atrás, fez alguma coisa errada lá, sobrou para mim pagar a conta. Não faz muito sentido, né? Então a gente percebe que está faltando aí variáveis nessa equação. Quando você encontra a doutrina espírita que te fala
de reencarnação, que te fala de sobrevivência do espírito, de comunicabilidade. Aí você coloca essas variáveis na equação, aí você começa a explicar tudo. Você fala, opa, com essa variável da reencarnação eu consigo explicar quase tudo. Nem tudo, mas quase tudo eu já consigo explicar. Foi essa Né? palavra de merecedor. Mesmo que seja um pragmatismo, na verdade, né? Porque a gente fica querendo dar explicação para a desgraça de cada um e para a nossa própria. E como o Oswaldo falou, isso varia ao infinito. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Mas eu sei que, de forma geral, se eu colocar na equação a variável da reencarnação, eu consigo fazer a equação fechar. Ah, entendi. Porque essa palavra merecedora é que eu vi porque, por exemplo, eu cruzei com um padre no Hospital São Francisco essa semana. E eu fui tomar a vacina, a segunda dose da Covid, e eu cruzei com ele, bom, e, enfim, ele estava indo dar uma extremunção num paciente que estava muito mal, que a família pediu. E ele sempre fala assim, por minha culpa, minha tão grande culpa, sabe? Então, e a pessoa se achava merecedora daquele sofrimento, que estava morrendo ali com câncer. Aí, quando você me falou que a dor, ela só vai ser útil se a pessoa não se achar merecedora, aí eu vi um contrassenso. Eu falei, nossa, mas aquela pessoa estava aceitando com tanta resignação. Não, é o contrário. Acho que é o contrário. Exatamente o contrário. Ah, Exatamente entendi. o contrário. O que é o contrário, se a pessoa está passando por uma dor dessa, e está passando com um sentimento de revolta, de indignação, de orgulho, vaidade, perdeu o caminho, sofreu e não valeu para nada, porque não aprendeu. Lembra que eu falei lá no início? O que importa é o que a gente aprende com a dor. Uhum. É o que aprende. Acontece uma coisa ruim, né? Na sua família, com seus amigos perto de você. A primeira pergunta que você precisa parar e se fazer é: o que eu posso aprender com isso? Para que serviu? À toa, de graça, por acaso, não foi. O que eu preciso aprender? A cuidar melhor da minha saúde. Eu andei exagerando essa vida toda e preciso melhorar a minha forma de cuidar do próprio corpo. Eu preciso ficar mais atento a essa ou aquela situação. É você buscar a compreensão do motivo pelo qual aquela situação acabou de ocorrer. E não colocar aquilo na conta do acaso, ou mesmo dizer que aquilo na conta da revolta. Então esse bem sofrer e o mal sofrer passa por isso. Por isso. Mas eu gostaria ainda de pôr um pouco mais de lenha na fogueira. Precisamos de fato sentir dor. Já ouviram falar da expressão dor evolução? Desligando o microfone. E aí, Oswaldo? Precisa, né? Precisa, sim, mas eu volto a dizer, será que vai ser uma dor para aquele que conhece? Para aquele que sabe com o que está lidando? O que está vindo para ele? Por que está vindo para ele? Será que ele vai encarar como dor? Né? Relativizar. É relativizar. Para uns vai ser o fim do mundo. Né? Vai ser o ó do Borogodó. É o céu caindo na terra. Para outros não. Desafio. Vamos com fé em Deus que nós vamos vencer esse, e o caminho já está aí na minha frente, eu vou dar o primeiro passo agora mesmo. Ele pode agir, como o outro já vai chamar Deus e o diabo na terra do sol, né? Então, vai de como ele encarar tudo isso. É da evolução, né? E eu volto a dizer, eu sou otimista, né? A dor vai vir na medida em que nós precisamos. Então, quanto mais a gente adiantar o nosso expediente, essa dor vai ser menos necessária, e essa dor, quando vier, vai vir de uma forma mais branda, que a gente nem vai entender tanto assim como dor, né? Porque dor é uma palavra que a gente usa, mas o que é dor? O que é dor? Para um milionário é ter que levar uma vida de classe média. Será que é isso? Ele vai ter que andar com um carro nacional com 5 anos de uso. Isso para ele não é uma dor? Um exemplo bobinho, né? Mas só para a gente conseguir entender. Não, o Oswaldo falando dessa maneira, né, quando a dor vier,
a gente vai passar de forma mais amena, vai depender da gente, tal, quando a dor vier. Mas, na verdade, por que essa dor vem? Essa dor vem para a gente reparar alguma coisa. Então, enquanto a gente é espírito imperfeito, a gente vai precisar reparar essas imperfeições. Então, a dor, ela não vem por acaso. Mas A então, dor, ela vem para a gente reparar. mas então, E, pode falar. Termina. e eu acho que há, talvez, um outro instrumento que não seja a dor, que seja também didático. Desafio. Um desafio. Provação. 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 Olha o Jaime lá. E se eu pensar, por exemplo, colocar um personagem aí, nessa questão da dor, nessa colocação que a Diana fez, o missionário, o cara que vem para... qual é a posição dele? Aquele sofrimento todo, aquela... Ele está ressignificando esse sofrimento. Né? O grande desafio de você passar pela dor sem sofrer é você ressignificar e entender o porquê que você está passando aquela situação. Então, se você vem como um missionário, você vem por amor, né? E aí você está ressignificando um sofrimento que talvez nem seja sofrimento para aquela pessoa, né? Porque ela vem por amor. No plano reencarnatório, nós poderíamos optar por uma dorzinha para acelerar a nossa evolução. Geralmente acontece isso. O espírito, na ânsia de conseguir, numa única encarnação, resolver uma série de problemas, se não tomar cuidado, ele se impõe dores e situações muito maiores do que ele realmente pode aguentar. Por isso ele é acompanhado nesse processo a ponto de dizer, olha, espera, essa aí você deixa para depois, vamos ver numa próxima encarnação, essa você pode tentar agora, porque você não vai dar conta. Então precisa, porque lá do ponto de vista espiritual, parece simples. Mas uma vez encarnado, o sujeito está... o espírito está sujeito à influência da carne e de todas as necessidades que ela impõe. E a partir daí as coisas ficam mais difíceis. Certo. Mas ainda insistindo, qual a variável que está faltando nessa equação para que a gente possa considerar uma evolução sem necessidade da dor? E não estou falando de provação, nada disso. Mas estou falando de dor moral, estou falando de dor física, estou falando de situação, estou falando especialmente de dor moral. Qual é a variável que pode ser incluída que substitui a necessidade da dor como instrumento didático? Liga os microfones. Vocês estão esquecendo de uma variável que modifica todo esse padrão. O amor? Isso. A evolução não precisa ser necessariamente através da dor. Não no estágio que nós estamos. Dor, evolução é outra história. Em alguns estágios da evolução humana, isso já é inevitável. A dor, ela é o fator de evolução. Mas atualmente, no estágio em que nós nos encontramos, o amor ao próximo e a si mesmo pode significar uma oportunidade de evolução sem necessariamente passar por nenhuma dor maior. Basicamente colocando, eu não sei se foi Chico Xavier que disse, eu acho que é Emmanuel, é uma fala de Emmanuel, que diz que se a providência divina vem a seu encalço cobrar uma situação sujeita à lei de causa e efeito e te encontra no trabalho do bem, ela adia essa cobrança indefinidamente. Olha que é isso, olha o que ele está dizendo. Adia indefinidamente, enquanto você estiver realizando. Então quer dizer que enquanto eu estiver realizando um trabalho no bem, eu vou ter aquele problema adiado indefinidamente. Então fico no bem para sempre, tá resolvido. Adia indefinidamente, porque aquele bem que está sendo praticado
vai amenizar a necessidade do indivíduo passar por restaurar aquela situação através de experimentar aquela grande dor. Tem uma historinha que não é uma história verídica, né? É uma história só didática. Era uma rainha muito justa, muito sábia, mas muito severa. E no reino dela, todo mundo que cometesse crimes graves, ela mandava queimar na fogueira. A rainha lá do século XVI, né? Mandava queimar na fogueira. Ela desencarnou e na espiritualidade, ela conversando com o mentor dela, com o guia dela, ela entendeu a gravidade daquilo e ela falou assim: eu quero morrer queimada na minha próxima encarnação. O guia, o mentor, entendeu e falou: tá certo. Só falou isso, tá certo. E ela reencarnou. Reencarnou e viveu 90 e tantos anos e morreu de causas naturais. Ela chegando lá, passado aquela coisa toda, né? Ela se encontrou de volta com o mentor, conversando com ele, ela citou isso. Mas eu não morri queimada. Aí o mentor começou a conversar com ela: você não morreu queimada, o que você fez lá nessa sua última encarnação? Eu fiz isso. Eu me formei em medicina, exerci a profissão durante 40 anos em um hospital e envelheci depois de aposentada, tal, desencarnei dormindo, né? E eu estou perguntando isso para o senhor, né? Eu não entendo. Ele falou assim: 40 anos no hospital? O que você fez lá nesses 40 anos? Você era da pediatria? Não. Eu dirigi a sessão de queimados. 40 anos. Ele olhou para ela: você ainda quer continuar me perguntando por quê? Ela entendeu. Aí, é uma brincadeirazinha no fim da história. Ela falou: mas aquilo foi suficiente? Aquelas centenas de pessoas que eu livrei da morte, que eu recuperei de queimaduras de terceiro grau, etc. e tal, foi suficiente? Ele falou: não foi suficiente, não. Faltou um pouquinho. Mas eu não me lembro de ter pago esse pouquinho. O que você gostava de fazer nas suas horas de folga? Cozinhar. Não teve aquela vez que você derrubou uma água quente na sua mão? Teve. Então, era o pouquinho que faltava. Mas era o pouquinho que faltava. É uma história didática, é coisinha de criança, não tem nada a ver, ninguém, não é de Emmanuel, não é de ninguém. Eu escutei isso de um palestrante. Explica bem, ela venceu pelo amor, ela ficou 40 anos recuperando, salvando queimados. Quiçá aqueles queimados que ela salvou não eram aqueles lá de trás. Também é uma suposição, mas entendeu isso. Ela queimou gente, queimou, não se queimou, só o dedinho lá na panela, porque ela venceu pelo amor, ela tirou gente da mão da morte, da mão da deformação, por conta do trabalho dela numa sessão de queimados, na enfermaria de queimados de um hospital. Então é isso, é pelo amor, é o que o Enio falou. É isso que a gente tem condições, é essa nossa ferramenta, nós já temos um entendimento razoável de dirigir isso, porque a gente está trabalhando no bem. Então vai vir lá a Dona Morte com a foice lá, esse aí está sendo útil, né? Não precisa. Vou atrás dos mais rebeldes e teimosos. Tá tão difícil de achar trabalhador, né? E ainda vai ficar matando. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos por aí. Eu acho a expressão que existe, se não aprende pelo amor, vai pela dor, é bem especial, porque é uma grande verdade. Dá para aprender pelo amor. Dá. Agora, a evolução é uma lei. Evoluir é certo. Vai acontecer. Então a providência divina usa de instrumentos didáticos para que, se não vai de um jeito, vai de outro, que você vai ter que ir. Agora eu vou procurar fazer isso da forma que me doa menos. Claro, é bom. Eu quero, de fato, evoluir sem necessidade de sentir dor.
a menos que, estando no estágio mais avançado, como missionário, eu me sujeite à dor, mas tal qual aquele cara que corre a ultramaratona, eu sei quando ela vai começar, sei quando ela vai terminar, e eu consigo então administrar essa dor de uma maneira tranquila, dada a minha evolução. Teoricamente, a evolução do espírito ser superior. Mas fora isso, não vejo a menor necessidade de aprender tendo dor e sofrendo com isso. Eu acho que é possível que a gente aprenda a partir de uma didática baseada no amor. É o exemplo do São Francisco, né? O Francisco de Assis, nosso São Francisco. Ele precisava ter vindo? Não sei, mas ele veio. Alguém avisou, ó, Francisco, tu vai ser doido, tu vai ser pobre. Aí ele falou, obrigado por ter me avisado. E ele veio e ficou doido, ele era doido, né? E ele era pobre, ele dormia, o travesseiro dele era uma pedra na calçada, lá na rua. E vê se ele encarava isso como uma dor, como um sofrimento. De jeito nenhum, né? As pessoas adoravam ele, seguiam ele tratava dos animais, lidava com os animais, encenava, foi o primeiro a encenar presépio vivo, e o homem era doido mesmo, né? E ele vivia numa miséria só. E ele encarou isso, e ele, de repente, ele nem precisava ter vindo para cá, não sei, né? Mas, de repente, nem precisava mais, veio, era um homem doido mesmo, transtorno psiquiátrico brabo, e era pobre, dormia na rua, comia o que os outros davam. Eu não sabia disso, não. Que ele era rico, né? Acho que ele era rico, ele nasceu num berço rico e abriu mão da riqueza. De repente, de repente, lá pelas tantas, baixou uma esquizofrenia no homem, né? E ele encarou isso como uma missão sublime. Já pensou ele encenando aquele presépio vivo lá naqueles montes lá da cidade dele, que era Greccio, na Itália? E foi uma provação? Foi doideira, pobreza, não sei o que lá, mas ele encarou isso como uma festa, como uma encenação de Natal, né? Então, é outro exemplo que a gente tem que usar, né? Sim. Muito bem. Então, a pergunta foi respondida do tema? Todo mundo tá tranquilo com a resposta? É necessário sentir dor para evoluir? A gente viu que é necessário, a gente viu que é um recurso didático, a dor, a gente viu que o sofrimento é uma consequência, uma repercussão dessa dor e da maneira como ela é interpretada. Demos vários exemplos aí de maratonistas e dores que são administradas da forma correta, mas enfim, nós sabemos também que se a gente incluir nessa variável, incluir a variável do amor nessa situação, a gente pode ter situações de evolução em que a dor não é necessária, ela é feita através do amor. O capítulo 5 lá do Evangelho faz um tratado sobre dor. Faz um tratado. Porque ele entende que 99% dos casos a evolução se dá pela dor mesmo. E aí ele consola, né? Que o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo é de consolar e de informar. Então ele consola, ele explica para que você vire aquele maratonista que consegue administrar a dor. Porque sabe quando ela começa e quando ela termina e por que ela ocorre. Evitando assim que você se revolte, né? E sofra demais, e sofra de maneira desnecessária com aquela dor e deixe de aprender com ela. Muito bem, estamos aí a 1 minuto da nossa finalização. Se o Oswaldo e a Adriana quiserem fazer as suas últimas considerações aí, a gente agradece. Mas já. O Enio, como é que ficaria no caso da expiação aí, hein? Só o espírito evoluído que tem conhecimento é que vai encarar o sofrimento maior,
né, se tiver o conhecimento da doutrina, porque quem não tem, como você falou, vai se revoltar, vai ficar revoltado, né, não vai usufruir daquele sofrimento, né, daquela dor. Ô, Isabel, mas aí, por esse espírito ainda não ter o total entendimento e para ele não pôr a perder mais ainda a história, pode ser que venha para ele um sofrimento menor em prestação, como ele falou ali atrás, né? Não, Dividido em suaves prestações. Porque eu aquele acho, sofrimento brabo vai atrasar o sujeito em vez de adiantar ele. eu acho que não, que independente da religião, existe a variável lá que as leis divinas estão na consciência, né? Então, se desabrochou da consciência, vai depender da religião, vai ser como uma intuição. Deus falou comigo, Deus me disse, né? A gente ouve muito essas expressões. Mas, gente, a gente tem que finalizar porque nós assumimos o compromisso de fazer a nossa gravação de, no máximo, com 1 hora para não ficar muito longa. Então, eu vou pedir para a Adriana fazer as considerações finais, depois o Oswaldo faz as dele, faz a prece de encerramento, a gente para a gravação e depois a gente pode até conversar mais um pouquinho, tá? Vamos lá, Adriana. Eu cedo as minhas considerações para quem quiser concluir mais alguma coisa. Então eu faço a minha e encerro tudo. Depois eu vou fazer a prece na sequência, que eu que vou fazer o encerramento da gravação. Então, eu acho que ficou bem entendido. Nós já temos consciência o suficiente para viver no bem, trabalhar no bem, agir no bem, conviver no bem, mostrar o bem para os outros. Para nós não é difícil. Dentro da nossa capacidade, nós temos condições plenas de fazer isso. Com isso, a gente vai estar estimulando muita gente que vai estar prestando atenção ao nosso redor e a gente vai estar fazendo a nossa parte. Certo? Então vamos em frente, estudando e vivenciando a doutrina. É a melhor forma. Sem teoria demais. Vamos estudar, entender o estudado e colocar em prática. Que seja 1 milímetro, que seja estudar uma mensagem dessas distribuídas em casas espíritas, e que seja atravessar um velhinho na rua, lá, uma rua. Ah, mas é tão pouco. Que seja assim. O negócio é seguir em frente. Vamos para a prece? Por favor. Então, sossegando nossos corações, serenando nossos pensamentos, pensemos no Criador como aquele artífice da nossa felicidade. Da luz ele nos tirou, para a luz ele nos atrai. Sendo que para isso temos que aprender uma fração do que ele sabe, para entendermos o suficiente de onde estamos e para onde vamos, para que possamos ajudá-lo nessa obra. Ele não criou marionetes, ele criou co-criadores da obra divina. Nós somos agentes necessários, como Cristo o é ainda nos dias de hoje. Nos preparemos para esse caminho infinito que nos leva à luz. Um dia podendo encarar nosso Cristo face a face, poderemos dizer assim a ele: obrigado, irmão. Fostes me buscar naquela terra há milênios, estais aqui agora me esperando nessa glória plena. E olhando na face de Cristo como nosso irmão de jornada, possamos dizer assim: vamos ao trabalho, continue meu guia e me conduza à glória eterna do Pai. E que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pelo trabalho, pela colaboração de cada um. Até a próxima quinta, que não vai ser essa, vai ser a outra, na nossa reunião quinzenal. Por favor, pensem a respeito de algum tema, para que a gente possa já colocar em pauta na próxima segunda-feira e já ir trabalhando para a nossa próxima reunião, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado.